Bem-vindos, portistas de alma e coração. Hoje, respira fundo, porque o que vais ouvir não é apenas informação. É emoção pura, é Porto na veia, é o rugido do dragão em forma de palavras. Há dias em que ser Porto dói, há dias em que ser Porto enche o peito de orgulho. E hoje vais sentir as duas coisas ao mesmo tempo. Há notícias que nos apertam o coração, há decisões que nos tiram o sono e há gestos que nos lembram o que é verdadeiramente vestir de azul e branco. O que se passou nos últimos dias mexeu com o balneário, com a alma dos jogadores e com cada um de nós que vibra pelo Porto em cada segundo. São 5 notícias, 5 momentos que mostram o que é ser Porto. Cair, levantar-se, acreditar e rugir mais alto do que nunca. Da desilusão de um guerreiro perdido ao renascimento dentro de casa, da dor à promessa, da ausência à glória. Nada disto te vai deixar indiferente. Se és Porto de verdade, deixa o teu like, ativa o sininho e subscreve. O que vem aí vai mexer contigo. E o que vais ouvir agora vai incendiar as conversas entre os portistas. Há quedas que doem mais do que qualquer derrota dentro de campo. E Ivan Jaime sabe bem o que é isso. O médio espanhol, que partiu do Dragão com a esperança de reencontrar o brilho no Canadá, acabou por viver aquele que ele próprio chamou de pior ano da vida desportiva. Uma frase que corta o coração, que mostra o peso de quem carrega sonhos grandes e sente que falhou a si mesmo. No CF Montreal, Ivan jogou pouco, 6 jogos, 3 como titular, e sentiu o frio de estar longe da casa onde a exigência é uma religião. Longe do Dragão, longe da energia que o Porto transmite a cada um dos seus. Quando escreveu nas redes que tudo aconteceu por um propósito e prometeu que o próximo ano será o melhor da sua vida, os portistas sentiram. Porque conhecem o olhar de quem quer voltar a ser digno do emblema que um dia vestiu. E a verdade é que Ivan Jaime sempre foi Porto. Pela forma como luta, pela humildade, pela maneira como sofre em silêncio. Mesmo a milhares de quilómetros, ele continua a carregar a alma azul e branca dentro do peito. Porque o Porto não é um clube que se larga, é um sentimento que se leva para sempre. Nos comentários à sua mensagem, Borja Sainz, Samu, Tony Martínez e até o benfiquista Enzo Barrenechea deixaram palavras de incentivo. Mas o que mais tocou os portistas foi perceber que, mesmo magoado, Ivan não perdeu a fé. E quando um jogador que sente o Porto promete voltar mais forte, o Dragão acredita. O CF Montreal pagou 250 mil euros pelo empréstimo, com a opção de compra de 80% do passe por 5 milhões ou 5,5 milhões se esperarem até maio. Mas os números pouco importam quando o tema é orgulho e redenção. Ivan quer reerguer-se, quer provar que o pior ano da vida dele foi apenas o primeiro capítulo de um renascimento. E quem conhece o Porto sabe, o clube das reviravoltas, das vitórias impossíveis, das feridas que se transformam em glória. Sabe que nada está perdido enquanto houver um coração a bater em azul e branco. Ivan Jaime caiu. Mas como o Porto, vai levantar-se. Vai voltar a rugir. Vai fazer da dor a sua maior força. E o jogo fora das 4 linhas está longe de acabar. Há momentos em que o Porto parece testar os limites da sua resistência. E esta semana, o Dragão volta a enfrentar a dor e o sacrifício antes de uma batalha europeia. O plantel regressou ao relevado do CTFD Jorge Costa para preparar a deslocação à Inglaterra, onde o Nottingham Forest espera numa noite que promete ser de fogo. Mas a verdade é que o Porto continua a lidar com 3 ausências que pesam: Néo-N Pérez, Luc de Jong e Zaidu. Os 3 continuam afastados, entregues ao departamento médico. Pérez e de Jong fazem tratamento e ginásio, lutando contra o tempo para regressar. Já Zaidu enfrenta dores no gêmeo direito, resultado de um traumatismo sofrido num dos jogos anteriores. São 3 peças importantes, 3 ausências sentidas, mas o Porto nunca se esconde atrás das desculpas. O Porto joga com o que tem e com o que sente. A preparação para o duelo europeu foi feita com a intensidade de sempre. Farioli puxou pela alma do grupo, lembrando que o Porto nunca depende de nomes, mas de crença. E quem viu o treino garante que o ambiente foi de união, de entrega, de espírito de luta. Porque quando o Porto sente que o mundo duvida, é aí que o Dragão cresce. Do outro lado, o Nottingham Forest vive o seu próprio turbilhão. O clube inglês procura novo treinador depois do despedimento de Ange Postecoglou e o nome mais falado é o do português Marco Silva. Mas isso não muda nada. Para o Porto, o foco é um só: ir à Inglaterra mostrar o peso de um símbolo que carrega décadas de glória e respeito. A ausência de Jong, no entanto, é particularmente sentida. O avançado holandês, símbolo de experiência e entrega, tem sido uma das vozes mais influentes no balneário. E mesmo lesionado, continua presente, continua a incentivar, continua a mostrar o que é ser Porto,
lutar, mesmo sem estar em campo. Zaidu, por sua vez, representa o sacrifício que corre no ADN azul e branco. Um jogador que já jogou lesionado, que já caiu e levantou vezes sem conta e que agora trabalha para regressar mais forte. E Neuen Pérez, que chegou com ambição e fome de título, vive a ansiedade de querer ajudar, de querer estar dentro da luta onde sente que pertence. O Porto vai para esta jornada com baixas, sim, mas também com algo que nenhum adversário pode igualar: alma. E quando o Dragão entra em campo com alma, o impossível começa a parecer pequeno. Há dúvidas, há dores, há ausências, mas há também um balneário que respira Porto, um treinador que acredita e um símbolo que nunca se curva. Mesmo ferido, o Porto continua de cabeça erguida. E o que se segue vai mudar tudo outra vez. No futebol, há batalhas que não se jogam apenas dentro das quatro linhas. E esta é uma daquelas guerras silenciosas que mexem com os bastidores e com o orgulho de quem sente o Porto no sangue. Do outro lado do Atlântico, no coração de Belo Horizonte, há um nome que começa a ecoar entre os gigantes europeus: Juan Gabriel, médio ofensivo de 19 anos, joia do Cruzeiro e Internacional Sub-20 pelo Brasil. E adivinha quem o quer? Sim, Porto e Benfica. Dois rivais eternos, duas filosofias opostas, dois mundos que raramente se cruzam sem faíscas. Segundo a imprensa brasileira, ambos os clubes pediram informações sobre o jovem talento, um jogador que mistura técnica, visão e um toque de irreverência que encanta quem o vê jogar. Juan ainda não se estreou pela equipa principal do Cruzeiro, comandada pelo português Leonardo Jardim, mas quem o acompanha diz que está prestes a acontecer. É um miúdo que respira futebol, que pensa mais rápido do que joga, que tem aquele instinto que não se ensina. E é precisamente esse tipo de jogador que o Porto sabe transformar em ouro. O Cruzeiro, atento à cobiça europeia, já blindou o jovem até 2029 com uma cláusula de 100 milhões de euros. Um número que assusta, mas que também mostra o valor que lhe reconhecem. Só que o Porto nunca se deixou travar por números quando acredita num talento. O Porto aposta com o coração, com a convicção de quem olha para o futuro e vê potencial de craque. E há aqui um detalhe que diz muito. No Brasil, fala-se que o projeto desportivo do Porto atrai mais o jogador do que o do rival. Porque no Dragão, um jovem não é apenas mais um, é alguém em quem se confia, é alguém que sente o peso da camisola e aprende o que significa representar uma instituição que vive de raça e lealdade. Enquanto isso, os adeptos discutem, comparam, opinam. Uns dizem que Juan seria o sucessor perfeito de Fábio Vieira, outros veem nele um toque de Deco. Mas todos concordam numa coisa: é o tipo de talento que o Porto sabe lapidar até ao brilho máximo. O Benfica pode ter mais dinheiro, pode fazer mais barulho, mas o Porto tem o que nenhum outro tem: alma, paciência e um ambiente que transforma promessas em símbolos. E se Juan vier a vestir de azul e branco, vai descobrir o que é sentir um estádio inteiro a empurrar um miúdo para a glória. Nada disto é por acaso. É destino azul e branco. E no meio do caos, nasce uma faísca de esperança. O que vem agora vai arrepiar qualquer portista. Há dias em que o Porto mostra o seu verdadeiro rosto, aquele que não vive de estrelas, mas de homens que vestem a camisola com orgulho. E esta semana, 3 nomes do plantel principal desceram à equipa B para fazer aquilo que melhor sabem: honrar o símbolo que trazem ao peito. João Costa, Martim Fernandes e Caramó entraram em campo frente ao Marítimo e ajudaram o Porto B a conquistar a primeira vitória da época na Segunda Liga. Parece um simples jogo, mas não foi. Foi um grito de união, uma mensagem silenciosa que atravessou o Olival e chegou ao Dragão. O treinador João Brandão viu os seus miúdos lutarem como guerreiros e viu também Farioli, o comandante da equipa principal, na bancada, atento, com o olhar de quem acredita no futuro. Ao lado dele, Cláudio Ramos, Alberto Costa, Francisco Moura, Gabri Veiga e Borja Sainz, todos ali para apoiar, para mostrar que o Porto é um só. E quando o apito final soou, havia algo diferente no ar. João Costa, o guarda-redes que voltou a vestir a camisola do Porto num jogo oficial, falou com emoção. Sentia um orgulho enorme por representar algo que é muito maior do que nós. O Porto está acima de qualquer jogador. É uma honra envergar esta braçadeira. Palavras simples, mas que resumem tudo o que é ser Porto: humildade, respeito e alma. Foi mais do que uma vitória. Foi um lembrete. Um lembrete de que no Porto ninguém é esquecido, de que todos fazem parte da mesma corrente, da mesma chama que nunca se apaga. João Brandão elogiou a atitude, destacou a entrega e lembrou que o clube se constrói de dentro para fora, com jovens que aprendem cedo o que é o peso da camisola azul e branca. No final, ficou a sensação de que algo começou ali.
que a vitória da equipa B não foi apenas um resultado, foi um símbolo. O símbolo de um Porto que acredita na sua base, que dá espaço aos seus, que luta para manter viva a alma portista em cada escalão. Porque o Porto é isto: cair, levantar-se e lutar até ao fim. E quando tudo parece perdido, o Porto volta a mostrar quem manda. O que está prestes a acontecer vai deixar o Dragão em suspenso. A última notícia é de arrepiar. Há notícias que nos fazem sorrir com orgulho, mesmo quando o protagonista está longe. E a de Luuk de Jong é uma dessas. O avançado do Porto, hoje em recuperação, voltou a ser homenageado em Eindhoven, na casa onde se tornou lenda viva. O PSV eternizou o seu nome no Passeio da Fama e deu-lhe um tributo raro. A sala de imprensa do Philips Stadium passou a chamar-se Luuk de Jong Mediarum, substituindo o lendário Ronaldo. E quando um jogador do Porto é reconhecido assim, o mundo percebe o que significa ser dragão. De Jong emocionou-se. É difícil encontrar palavras para descrever este momento, disse, com os olhos marejados. E os portistas sentiram. Porque o respeito que ele conquistou na Holanda é o mesmo que trouxe para o balneário do Dragão. Trabalho, humildade e uma fé inabalável em dar tudo pelo emblema que representa. Esta homenagem chega no momento em que o holandês está afastado dos relevados por lesão, mas continua presente em cada treino, em cada conversa, em cada incentivo aos mais novos. De Jong é mais do que um avançado, é um líder silencioso, um exemplo que mostra que o Porto não se faz só de vitórias, mas de caráter. E há algo profundamente simbólico nisto. Enquanto em Eindhoven o seu nome é gravado para sempre, no Porto ele escreve, dia após dia, uma história que ainda está longe de terminar. Um jogador que veio para acrescentar experiência e acabou por deixar um legado de compromisso e alma. É bonito ver o respeito que o PSV lhe prestou. Mas é ainda mais bonito ver como ele fala do Porto, com orgulho, com emoção, com a convicção de quem sente que encontrou no Dragão o mesmo espírito que o fez grande. Porque no fim, as homenagens passam, os troféus brilham, mas o que fica é a forma como se vive o futebol. E de Jong vive como o Porto ensina, com coração, sacrifício e verdade. O Porto nunca desiste, só recua para saltar mais alto. Contra tudo e contra todos, o Porto continua a fazer história. Quem sente, nunca desiste, e quem acredita, volta mais forte. Se sentiste isto como eu, comenta, partilha e mostra que o Porto vive em ti. Porque esta chama não se apaga, este orgulho não se explica. Sente-se, vive-se, defende-se até ao último segundo.